que tem. Então, normalmente eu estou falando de vinho tinto, né? Vinho tinto, um vinho profundo. E um tinto mais forte, né? Mais profundo mesmo, né? Que tem maior força assim. Fogo, calor. Fogo é calor. Lembra álcool, né? Álcool é o que a gente sente quando o vinho, né? Tem vinhos menos alcoólicos, tem vinhos mais alcoólicos, né? Então, ele quer dizer, aqui eu estou falando também de um signo de fogo. Normalmente ele pode ter uma tendência a ter um álcool um pouco mais, tá? Mais forte. Agressividade que tem, né? Marte, guerra, agressividade, que nos leva a muita coisa do tanino, né? Tanino é aquela coisa que não é algo macio, né? Ele incomoda, ele é áspero, lógico que com o envelhecimento ele fica melhor, mas é um pouco dessa coisa do ariano que é agressivo um pouco, né? Um pouco dessa rispidez, tá? Então, tanino. Vibração, porque querendo ou não, ele é um impulso vital, é energético. O que dá muita vibração para o vinho? A acidez. Né? O equilíbrio com a acidez é muito importante. Um vinho, por exemplo, que tem muito álcool e que tem uma acidez mais baixa, ele tende a ficar um pouco mais, né? Um pouco chapante, assim. Né? No entanto, se você tiver álcool e tanino altos e tiver uma boa acidez, você pode ter um vinho encorpado, mas com uma vibração mais forte. Então, também a gente pode falar nisso. Então, vinhos mais energéticos, né? Sensualidade, né? Um vinho também que o ariano é considerado, né? Um signo sensual, né? Então, ele tem, quer dizer, tem um impacto, né? Um vinho que tem um impacto, intensidade e vivacidade. Esses são os elementos que eu me baseei para poder achar vinhos com mais, né, essa energia. Só que eu vou fazer a divisão ainda pelos decanatos. Então, vamos lá. Vinhos tintos estruturados, tá? Com bom potencial alcoólico, taninos firmes e acidez na medida. Né? Então, é um vinho encorpado, mas com uma estrutura, tá? Uma estrutura tânica, uma estrutura de acidez. Vinhos que se beneficiam pela evolução em barrica, porque, afinal, o ariano é tido como impulsivo, ele precisa de um pouco de polimento, tá? Para poder ficar um pouco mais, com a idade ele vai ficando mais maduro, tá? Mais assim, coisa mais polido. Então, é um vinho que pode se beneficiar do envelhecimento da barriga. O que a barriga faz? Ela vai trazer uma microoxigenação. Então, quando você tem um tanino muito agressivo, ela vai polir um pouco os taninos, tá? Para poder deixar ele mais pronto para beber. Então, também isso é um elemento importante. Então, peraí, vou falar. Agora, alguém... Mas é porque também ele chega, às vezes, de um jeito muito leve. Né? O Bordeaux Cabernet Sauvignon Merlot é corte, né? É corte bordalês. Não entrou no ariano. Vamos lá. Esse aqui. Ó, clássico. Então, eu começo com o clássico. E o clássico é o do meio, né? Talvez você vai falar, será que tempranilho? Porque tem uns tempranilhos mais levinhos, que são feitos assim. Mas isso é porque é um tipo de o tempranilho mais conhecido, mais forte, ele é um vinho das regiões de Rioja, Ribeira del Duero, que é um vinho que também tem uma estrutura tânica, tem uma boa acidez, tá? Então tem vários elementos aqui, vou mostrar por que eu coloquei, né? Então, nada mais almodovariano, né, do que a cepa emblemática espanhola e o espírito sensual bélico ariano, né? Ele me lembra um pouco meio Almodóvar, assim, dos personagens. Quando você perguntou a uva, eu não consegui lembrar alguma, mas eu lembrei da região. Para mim, os vinhos da Espanha, são mais... eles são muito... a cor vermelha, do rubi, né? Dessa representação. Da uva, mas eu lembrei da região. Assim. Apesar de que a gente pensa em touro, Espanha, né? Mas assim, mais a tempranilha é mais essa cor, mais energética, é diferente um pouco. Então tem essa energia um pouco espanhola, né? Que é da festa também, que é da sensualidade espanhola, da cor, né? Mais forte, mais profunda. Então... também tem uma boa acidez, tem uma boa estrutura, né? Os melhores vinhos da Tempranillo, eu diria, seriam muito Ribeira do Duero, Rioja, Rioja Alta, são áreas muito altas que facilitam muito. Primeira coisa, ela é uma uva de maturação precoce, então tem a coisa do ariano também, tá? Que apressado para nascer, né? Para poder evoluir. Pode servir. Tá?
Então, o ariano então, tem essa coisa, já começa então um pouco com essa precocidade. Depois que ele vai, mas no entanto, como são regiões que têm uma boa altitude, na época do verão, são regiões que no inverno são muito frias, porque são altas. Mas no verão é muito quente, só que à noite baixa muito a temperatura. Então isso ajuda um pouco ela não amadurecer rápido demais. É como se você balanceasse, ajuda a balancear também a acidez, né? Traz mais acidez para o vinho, mantém uma boa maturação também fenólica da casca, vai ter um tanino forte, né? Que normalmente esses vinhos acabam passando por madeira, tá? Mesmo que seja uma madeira pouco invasiva, para poder deixar eles um pouco mais prontos para o vinho, né? Então não são vinhos que saem da adega cedo, tem que ser trabalhados um pouco com a madeira, mas que tem um tanino muito firme, são longevos com isso, né? E com vitalidade, um vinho também energético, cheio de fato, no melhor ponto, ele tem que passar por um trabalho, um crescimento. E aí é justamente essa coisa da energia meio espanhola, umidova, muito, né, agressividade, ao mesmo tempo sensualidade, né, que passa. Então acabei escolhendo aí a Tempranillo como o clássico, né. Esse vinho, vamos lá. Então ele se chama Velos Crianza, né, é um vinho espanhol, ele da região da Rioja, né, safra 2018, então provavelmente ele vai estar. Então temos aí, a gente tem aqui uma cor, né, tem um rubi, não necessariamente vai ter um mais profundo, um rubi médio aí, né, médio um pouco mais, né, médio para mais um pouco. Esse é de safra 2018, a gente sente um leve, né, já um leve halozinho do envelhecimento aqui, né. Ele tem 14% de álcool também, né, então quer dizer, tem calor, né, tem essa energia e passa por quanto tempo de barrica, Jorge? Esse? Passa, não fala, peraí. Vias tem solo argilo calcário, estão situados a altitude entre 400 e 650 metros. Mas se a criança criança normalmente Sendo mínimo 6 em barrica. se é pelo menos 6 em barrica que tem que passar, é isso mesmo. Criança, ela um ano ou mais, mas ele tem que passar no mínimo 6 meses e 2 anos, justamente porque para ele afinar, para ele criar um pouco mais, estar mais pronto para ser bebido. Esse está 2018, já passou, né, bastante tempo, então eu acredito que ele esteja macio. Miriam, Mais um pouco. 12 meses em carvalho francês. 2 meses. 100% Tempranillo. Né? Os arianos. Me sinto representante. Não, você sabe que eu sou fã dos brancos, mas dentre os tintos, o que eu mais gosto é o Tempranillo, né? Eu mais chuparia Tempranillo como uma outra ariana. Mas eu, como ariana, gosto muito de Tempranillo. Porque tem Tempraninhos às vezes um pouco mais dóceis, dependendo da região e tal, você não vai fazer um menor controle de rendimento, maior, né? Quando você tem maior controle, aí você vai acabando dando estrutura mais para a uva. Mas o menor, ela pode ficar um pouco mais diluída para fazer vinhos jovens, bem levinhos, né? Mas os vinhos bem representativos seriam mesmo da Rioja e de Ribeira del Duero, são vinhos, às vezes, muito longevos, né? E que vão ganhando complexidade também com o tempo, né? Vão ficando mais macios, vão ganhando essas notas maiores. Diz que olhando consegue até perceber um certo envelhecimento. Mas Não, porque quando você tem esse... Tem um pouco de terroso nele já também, tem uma nota já terrosa para a folha seca. que ao mesmo tempo remete às especiarias também, né? Não sei se... E com que prato você harmonizaria? Também, E com que prato você harmonizaria esse vinho? Esse vinho aqui, então, penso mais em prato de carne, né? Mas o tanino dele já não está, então assim, quer dizer, não precisa ser uma carne já com
com muita gordura, com muita fibra, não, né? Então ele pode ser já com um prato, feito à base de carne, pizzaria, talvez uma coisa... Uma carne talvez com mais cocção, assim, né? Mais um tempo mais, de cozimento. Ou mesmo uma massa que vem com uma carne, com mais, sabe, cozimento, um pouco mais longo, né? Uma carne assada. Sim, mais assada. Eu acho que combinaria mais. Mais assada, né? Ou com cocção, né? Mas vocês falam assado também com faz carne de panela, acho que ficaria legal com isso. E aí, de repente, você faz alguma coisa mesmo, né? Com um molho, assim, esse molho... Um estrogonofe, talvez. Não. Estrogonofe não tem isso, não. Estrogonofe tem creme de leite ainda, né? E com uísque também. Eu pensaria mais uma carne com... com um pouco na panela, então que ela faz um molho de... Molho madeira. Que não precisa, porque quando o tanino está muito firme, a carne precisa de fibra, né? O tanino ajuda. Nesse sentido, eu acho que já pode, você não precisa mais disso. A carne já pode estar mais diluída, ela tem uma gordura, mas ela cria um pouco mais de... um sabor um pouco mais persistente, e que você pode fazer um molho com um sabor forte, e que não necessariamente tem que comer só a carne, mas misturado com, por exemplo, com uma massa. Eu fico pensando numa massa com um molho, vai lembrar, tem cogumelo, também pode ter alguma coisa assim, mas uma massa com um molho, com ragu, como uma espécie de uma coisa com ragu. Você acha que aguenta bem? Acho que sim. Aguenta, bom, né? Tem aqueles filtros